Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Olha nós aqui outra vez, né, para as nossas aulas online. Mudamos o cenário, né? Antes era sala de aula, carteira, aluno, vocês conversando, professora, eu posso ir no banheiro, a hora que ele voltar eu vou, né? Aquela dinâmica do meu oitavo ano falante. Sinto falta, confesso. Mas é aula. Eu tô na minha casa, vocês na casa de vocês, mas vocês não podem esquecer de uma coisa. A aula dada é aula estudada. Ou seja, vocês têm tarefa. Por que eu tô falando isso? Porque era para enviar para mim as tarefas e não chegaram, né? Só de alguns. Então eu prefiro pensar o seguinte, que fez a tarefa e não me enviou. Então enviem, tá bom? Ó, fica aí para os pais que estão por perto, se estiver ouvindo, é um puxão de orelha. A aula de redação, ela só é concluída quando o aluno escreve, né? Ela não pode parar numa aula teórica, só na explicação da professora. Então vocês têm o que fazer da aula passada e aí vai ter mais o que fazer hoje. Então coloca as coisas em dia. Porque de uma coisa eu tenho certeza, vocês estão tendo tempo para isso, né? Então se organiza e faz, tá bom? Então quem fez, né, ou quem acompanhou a última aula, viu que nós estamos trabalhando o texto dramático. Só para recapitular aí o que é o texto dramático. É texto escrito para teatro. E aí vocês leram O Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare. Eu cheguei a mostrar o meu Romeu e Julieta, que também é escrito para teatro, os Lusíadas, né? Todo um texto escrito para teatro. E tanto Uma Noite de Verão, né? Do Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare, quanto Lusíadas também, que eu cheguei a mostrar para vocês, os dois fazem uma referência a algo extremamente importante para a literatura, que é a mitologia. Então, a aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre mitologia, né? Existem inúmeros mitos, né? Existem inúmeros contos. A mitologia, ela vem para dar uma explicação que nem a ciência e nem a religião explica. E existem lacunas que não têm respostas. Então, desde lá da Grécia Antiga, eles criavam histórias para suprir essas lacunas. E são histórias criadas por um homem, alguém inventou uma história. Então ela é ficção. Lembra as nossas aulas passadas também, que a gente estava trabalhando conto de ficção? A mitologia, ela é ficção. Por isso os deuses são como um minotauro, né? Meio homem. Tudo isso a gente vai ver que é possível, porque se eu estou criando, a história é minha, a gente, né, vai desenvolver muito sobre isso. Qual que eu separei hoje para eu falar com vocês? Talvez alguns já conheçam, talvez não, nunca ouviram falar. E aqueles que nunca ouviram falar, né, vão sair conhecendo. Quem já conhece vai relembrar. O Narciso. Talvez já ouviram falar, né? Nossa, aquela pessoa é narcisista. Se vocês já ouviram falar ou não, é uma pessoa que, nossa, ama a imagem, gosta de se aparecer, ela reforça o tempo todo que ela é boa, que ela é bonita, que ela sabe daquilo, e aí às vezes o pessoal fala, nossa, tá com síndrome do narciso. Quem é então esse narciso, né? Da onde ele veio? É mitologia. E aí eu vou ler para vocês, né? É curto, tá? Então eu vou ler aqui, curtinho, e a gente vai falar um pouco sobre tudo isso aí que envolve o narciso, tá bom? Então agora eu preciso de ouvidos atentos. Quem depois quiser procurar o mito também, ler, procurar a imagem, né? Porque eu tô com um livro aqui que não tem a imagem dele. Então fiquem à vontade, vocês estão em casa navegando na internet, vocês podem recorrer a outros recursos aí que vocês têm, né, na palma da mão com os celulares, os tablets, notebooks. Procurem, é legal para vocês visualizarem ele também, mas primeiro vamos ouvir. Então vamos lá. Mitos gregos. Narciso. Quando Narciso nasceu, sua mãe, uma ninfa belíssima, consultou o adivinho Tiresias para saber se aquele filho de extraordinária beleza viveria até o fim de uma longa velhice. Parecerem sem sentido as suas palavras. Sim, se ele não chegar a se conhecer. Narciso cresceu, sempre formoso, jovem. Muitas moças e ninfas queriam seu amor, mas o rapaz desprezava todas. Um dia, Narciso caçava na floresta, quando a ninfa Eco o viu. Eco, por causa de uma punição de Hera, lhe infligira,
Só era capaz de usar da voz para repetir os sons das palavras dos outros. Ao se deparar com a beleza de Narciso, a ninfa se aproximou por ele e se pôs a segui-lo. Quando resolveu manifestar o seu amor, abraçando-o, Narciso a repeliu. Desprezada e envergonhada, Eco se escondeu nos bosques com o rosto coberto de folhagens. O amor não correspondido a foi consumindo pouco a pouco, até que, depois de reduzida a pele e osso, seu corpo se dissipou nos ares. Restou-lhe apenas a voz e os ossos, que, segundo dizem, tornaram a forma de pedras. Um dia, uma das muitas jovens, desprezadas por Narciso, erguendo as mãos para o céu, disse: que Narciso ame também com a mesma intensidade, sem poder possuir a pessoa amada. Nemesis, a divindade punidora do crime e das más ações, escutou esse pedido e assim o satisfez. Havia uma fonte límpida, de águas prateadas e cristalinas, de que jamais homem, animal ou pássaro algum se tinham aproximado. Narciso, cansado pelo esforço da caça, foi descansar por ali. Ao se inclinar para beber da água da fonte, viu de repente sua imagem refletida na água e encantou-se com a visão. Fascinado, quedou, imóvel como uma estátua, contemplando seus próprios olhos, seus cabelos dignos de Dionísio ou Apolo, suas faces lisas, seu pescoço de marfim, a beleza de seus lábios e o rubor que cobrira de vermelho o rosto de neve. Apaixonou-se por si mesmo, sem saber que aquela imagem era sua, refletida no espelho das águas. Nada conseguia arrancar Narciso da contemplação, nem fome, nem sede, nem sono. Várias vezes lançou os braços dentro da água para tentar inutilmente reter com um abraço aquele ser encantador. Chegou a derramar lágrimas que iam turvar a imagem refletida. Desesperado e quase sem forças, foram estas as últimas palavras: ah, menino amado, por mim inutilmente, adeus. O lugar em que estava fez ecoar o que dissera, e quando proferiu adeus, Eco também disse adeus. Em seguida, esgotado, Narciso se deitou sobre a relva e a noite veio fechar seus olhos. Diz que, nos infernos, Narciso continua a contemplar sua imagem, refletida nas águas do rio Estige. As ninfas, juntamente com Eco, choraram tristemente pela morte de Narciso. Já preparavam para o seu corpo uma pira quando notaram que ele desaparecera. No seu lugar havia apenas uma flor amarela com pétalas brancas no centro. Esta é o mito do Narciso. Entenderam agora por que síndrome de Narciso, excesso de beleza, né? Nossa, não para de olhar no espelho, olha a Narcisa ali. Ou seja, na mitologia conta, né, que ele sofreu a punição e ele apaixonou pela imagem dele, né? Então ele ficava ali refletindo o tempo todo. E é interessante porque assim, eu trabalhei já com a galera do ensino médio, vocês 8º ano, daqui a pouco é 9º, daqui a pouco é vocês no ensino médio. Um tema que falava sobre as selfies, né? O que está por trás dessa galera que faz selfie o tempo todo, por que tira selfie. E nessa aula eu fiz um link também, a gente trabalhou Van Gogh, né? Porque Van Gogh fazia o seu autorretrato. E numa redação de vestibular que nós precisamos fazer referências, usar mitologia é fantástico. Inclusive tem textos nota 1000 que a galera começa com mitologia. Então fica a dica aí, né? Conheçam melhor os mitos. Eles vão trazer aí várias coisas que a gente vê na literatura, em música, em filme, né? Quem nunca assistiu Poseidon, inúmeros filmes vão trazer a mitologia. Então eu tenho certeza que vocês devem conhecer vários. Mas por que eu li Narciso? Por que eu estou falando sobre isso? Voltando para o nosso assunto da aula, que é texto dramático, vocês vão ter que
reescrever. Então vocês têm a videoaula, vocês podem voltar a ouvir de novo. Vocês vão ter que reescrever isso como se fosse uma peça de teatro. Então vocês vão pensar lá, precisa de um ato, precisa de 2 atos. Lembram o que é ato, o que é cena? Na aula passada tem como vocês voltarem a ver. Vocês vão criar esse mito, transformar ele para um espetáculo, para um teatro. Criar ele então através de um texto dramático, tá? Essa é a tarefa. Quem já fez a da aula passada, ok. Quem não fez está me devendo 2 agora. Então coloquem em dia, por favor. Dúvida, procurem também na internet. Ai, professora, acho que eu quero ler para eu achar. Para mim é melhor se eu ler o mito e for reescrevendo na maneira de teatro. Com certeza vocês vão achar, porque é clássico e os clássicos estão disponíveis lá. Né? Eu li até de uma versão que é do Objetivo, que tem aqui os mitos. E essa é a tarefa. Use o tema da mitologia, use o Narciso, esse diálogo, né, da Eco, tudo o que aconteceu, criando, pensando numa peça de teatro. Tá? Vocês vão ser o dramaturgo. Dramaturgo é quem escreve drama. Drama é o que nós estamos estudando. Dramaturgia, teatro. Beleza? Beijos, até a próxima aula e escreva, viu, galera? Põe a tarefa em dia. Tchau!